Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minha História com Deus. E hoje eu estou aqui com uma pessoa extraordinária para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua conexão com Deus. A Lid veio aqui para o sofá de casa compartilhar um pouco da história dela nos últimos tempos, com essa proximidade, essa reconexão que ela teve com Deus. Lid, seja muito bem-vinda e se apresente para que todos possam te conhecer. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Graça e paz, né? Sejam multiplicados na vida de vocês, assim como tem sido na minha também. Eu sou Lidiane, mãe de 2 filhos, e estou aqui como um presente de Deus na presença da Aline, que me foi um presente. Ela é um presente de Deus na vida, não só minha, mas de várias mulheres que passam não só por esse sofá, mas que ela tem caminhado, feito essa caminhada com Deus também, né? E para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com Deus. E quem é Lidiane hoje? Bom, a Lidiane hoje, eu costumo dizer que ela não é eu sou, mas eu estou, porque é algo sempre transitório quando a gente está com Deus, né? Então hoje eu estou na posição de terapeuta cristã. Sou alguém que se conecta também com mulheres, sou uma mulher que passou por uma história extremamente de garra, de força, né? E eu posso dizer aqui com o meu testemunho que realmente Deus existe, que Ele é bom e que realmente vale a pena a nossa história com Ele, né? Então essa sou eu hoje, uma mulher firme em Deus, uma mulher cheia de propósito, que carrega uma esperança e uma fé inabalável. Lid, com certeza a sua história com Deus não começou nesse episódio que você vai me trazer hoje. Não. Mas qual episódio que você trouxe, assim, no fundo do seu coração, igual você falou, tá, que orou por esse bate-papo e Deus trouxe no seu coração uma história que vai tocar o coração de todos que estão aqui ouvindo a gente, né? E pode também espalhar essas histórias, esse testemunho, compartilhando o nosso vídeo com mais pessoas. Amém, Aline. Eu costumo dizer que a mulher ela tem uma força sobrenatural, mas que ela desconhece, a maioria delas desconhece. Eu era uma dessas, que desconhecia esse poder, que desconhecia essa fé, mas eu sempre tive algo dentro de mim que me chamava, que me levava para Deus ali. E eu ficava me questionando. Nasci na igreja católica, meus pais são católicos até hoje. E quando eu ia nas missas, eu me sentia um peixe fora d'água. E eu posso dizer para você que as pessoas hoje, elas vão a Deus por dor. Eu fui por amor. Eu comecei a ir para Deus por amor, porque eu sentia uma ausência muito grande dentro de mim. E aí, quando a minha história, de fato, com Deus começou, eu entendi que quando Ele me levou por amor, eu precisava estar forte com tudo que estava por vir, com tudo que aconteceu na minha vida. E hoje, em específico, eu estou aqui para falar para as mulheres divorciadas, para as mulheres que estão passando por uma destruição emocional, aquelas que foram abandonadas, aquelas que foram destruídas emocionalmente, porque foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu. Eu vinha de um casamento de 19 anos com um casal de filhos, uma família que aparentemente estava bem, estava estruturada, íamos na igreja, como eu comentei aqui, aparentemente não faltava nada, mas existiam brechas que precisavam ser fechadas e eu desconhecia. Então, quando eu fui a Deus por amor e tudo veio à tona, naquele mesmo ano, eu entendi o que Deus estava preparando em mim, forjando de dentro para fora, criando uma estrutura que somente Ele ia fazer com que eu aguentasse passar por tudo aquilo. Destruída emocionalmente, e o emocional abala o físico, e o físico vai respaldando para o nosso financeiro. Então é como uma cadeia, né? Como aquele jogo de dominó, uma coisa vai puxando a outra. E eu cheguei nesse momento ali. Mas quando eu passei pelo divórcio, quando aconteceu o fato do divórcio em si, eu estava estruturada com Deus. Eu já tinha tido esse encontro com Ele, já tinha buscado esse encontro, e eu estava na palavra, eu estava realmente firmada nele como rocha. Foi fácil? Não, não foi, mas foi diferente. Houve uma graça diferenciada para que eu suportasse todo aquele processo. Com uma criança de 1 ano, uma criança de 3 anos, eu estava afastada do serviço,
há 1 ano e 8 meses com problemas de ler. Então foi assim, 180 graus que virou na minha vida. Mas a graça de Deus me sustentou naquele período. Te preparou antes? Me preparou antes. Igual você falou, não foi fácil, mas foi diferente. Então, eu até costumo dizer assim, foi um pouco mais leve. Porque talvez não, com certeza, se não tivesse essa base forte em Deus, além de você não estar aqui hoje contando essa história, essa conexão, teria sido muito, muito, muito mais doloroso do que foi, muito mais pesado, né? Essa diferença que você fala, que foi diferente, eu acredito que o fardo foi mais leve porque ele estava com vocês, ele estava do seu lado, então ele dividiu com você esse fardo, você dividiu com ele, né? Então eu acho que quando você fala foi diferente, seria isso? Sim, seria isso, né? Justamente, e é sobre isso que a gente está aqui falando hoje. Quando a mulher consegue entender que existe um lugar em Deus que cabe a mim e a você, que é específico, nós somos únicas para Deus. Ele me vê de uma forma, ele te vê de uma forma, mas para ele é como um todo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E quando a gente entende isso e se aproxima dele, confessando a Cristo como seu Senhor, porque primeiro ele é Senhor, e aí você entende que toda situação que se levanta, tudo, absolutamente tudo, Aline, existe essa graça que vai te sustentar para que você saia desse lugar de dor, que você saia desse lugar de abandono. Nós vamos ler aí um versículo-chave, né, que eu compartilhei com você. O Atos, que eu trago ele? Atos 3. Atos 3, versículo 6. É bem curtinho, ele é lindo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aleluia. Olha, amadas, esse versículo-chave foi num momento de muita dor, muita dor. A mulher, quando ela passa por um divórcio, ela entra num luto de um ex-marido que ainda está vivo. E é uma dor insuportável, a dor da traição. Eu fico imaginando Jesus quando foi traído. Ele sentiu essa mesma dor. Então, se ele passou por isso, eu sabia que eu também conseguiria passar. Mas nesse dia em específico, estava doendo muito. Eu olhava, eu fechava os meus olhos, eu entrava no meu quarto, Aline, e eu falava, por que, Senhor? Não entendia que era para quê. Né? Então vinham os questionamentos. E comecei a orar ao Senhor na minha cama, naquele quarto escuro, e o Espírito Santo soprou esse versículo. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E eu abri esse versículo e eu falei, o que o Senhor quer me dizer, Pai? Aí ele falou para mim assim, até quando, filho, você vai chorar por sentimento? Até quando você vai rastejar por alguém que já está desligado no céu? E ali veio a confirmação de que realmente não era mais para mim. Eu fiz o correto, porque vem muitos questionamentos no divórcio. Foram 19 anos, 2 filhos, será que eu tomei a decisão certa? Por que eu não lutei pelo meu casamento? Mas em específico, nesse versículo, o Espírito Santo soprou os meus ouvidos ali, que estava desligado no céu. E nesse momento foi a virada de chave na minha vida. E aí eu entendi que ele ia ser, e ainda é, o suficiente na minha vida. Eu não preciso de mais nada além dele. E ele tem sido o suficiente em todos os momentos da minha vida. Em todos os momentos. Então existe, mulheres, esse lugar em Deus que pertence para você, assim como pertenceu para mim. Você não é essa dor. Você não é essa situação. Você simplesmente é filha amada de Deus. Ele escolhe a gente, né? E quando ele nos escolhe antes do princípio. Da fundação. Né? Antes do princípio, ele já nos escolheu para isso. E aí, quando você fala que se questionou, será que eu não tinha que ter lutado pela minha família? E aí você teve essa confirmação, né, do pai. Eu vejo hoje que também, através do seu trabalho, você orienta as mulheres através da palavra, através da sua vivência, a todo um conjunto para não chegar a essa situação. Então é legal, por quê? Porque da mesma maneira que você hoje traz uma palavra para quem
passou pelo divórcio, por esse luto, e também para quem às vezes está num relacionamento, porque a gente sabe que casamento não é fácil, né? Viver a dois não é fácil. Você também traz a orientação no dia a dia para essas mulheres também, né? Porque não é que eu não lutei, que Deus me deu uma palavra que você não precisa lutar, né? Realidades diferentes em cada casa, em cada lar, são vivências diferentes, né? Eu vejo hoje pelo meu relacionamento. Eu até falo assim, 2025 tá acabando, e lá no começo do ano, o meu primeiro planejamento para esse ano foi que o meu casamento não terminasse. Porque não é fácil. Eu e o Flávio hoje nós vamos fazer 8 anos de casados, mas a gente tem 11 anos de história, com uma criança de 4, mas a minha amiga até falou assim, é tão lindo ver tudo que vocês já passaram e o que vocês vivem hoje, e continua não sendo fácil, mas quando eu entendo que Deus me basta, e aqui é tudo que Ele preparou para mim, é a minha graça, fica mais leve. Fica leve. Exatamente. Você chegou num ponto X, assim, ali. Porque eu converso com mulheres, atendo mulheres, e a maioria delas é casada. E estão passando por situações dentro do casamento. Então, o meu testemunho hoje é um testemunho de fortalecimento, mas também de um entendimento que pode reconstruir um casamento. Né? Não é porque eu passei que eu quero que outro passe, pelo contrário, porque família é projeto de Deus. Né? Deus começou tudo do princípio com uma família. Como eu vou olhar para você como mãe, como esposa e falar, olha, não vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. No meu caso, em específico, Deus testificou em mim. E isso não vai ser para você, não vai ser para outros, assim como haverá casos que vai ser também a questão do divórcio, né? Mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para dizer para vocês, se vale a pena, existe uma solução em Deus. Sempre vai ter uma solução em Deus e com Deus. Né? E aí é essa força que a mulher precisa descobrir. É esse lado de posicionamento interno, descobrir quem ela é em Deus, para as coisas ficarem leves. E foi isso que você descobriu, Lina. Foi isso que você conseguiu entender e sair, eu sei disso, sair de um estado espiritual e ser levada para esse lugar de luz, onde torna as coisas com graça e leveza. Isso é para todos. A palavra diz que é para todos. Mas é para todos, mas a gente tem que querer, né? A gente tem que dar o passo. Exatamente, um passo de fé. A gente tem que dar esse passo, né? Porque ele todas as oportunidades, todas as coisas são para todos. Isso, exatamente. Mas se a gente não ir fazer, não ir se agarrar, não ir gritar, pai, eu preciso de ti. E isso é todos os dias, né? Enquanto nós estivermos nessa terra, nesse mundo, situações vão chegar, vão se levantar. Por isso a estrutura da nossa fé, ela precisa estar como uma armadura mesmo, como diz em Efésios, veste o capacete da salvação, a espada que é a palavra, as sandálias da fé. É revestimento todos os dias, todos os dias. A gente não pode mais caminhar fora dessa proteção. Não pode. Esse é um lugar seguro. Isso mesmo. Lide, e qual que é a mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo, a mensagem especial que veio do seu coração hoje para você encerrar esse nosso episódio e com toda essa sua trajetória, com toda essa sua vivência, né, experiência, não só a sua experiência, mas a de todas as mulheres que trazem experiências até você. Eu queria falar para você, mulher, e fazer um convite para você nessa manhã. Você que está nos assistindo, talvez vá assistir esse podcast depois. O que te impede de se achegar a Jesus? O que tem passado na sua vida que tem sido tão pesado, um fardo tão pesado que você ainda não conseguiu entender que Jesus é um lugar e é um lugar seguro? E o convite que eu te faço é: confessa a Jesus, entra no teu secreto, a palavra diz lá em Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, que é onde Ele te vê. E essa palavra ver, no grego, ela significa temor.
Então esse temor precisa existir no meu coração, porque Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo as tuas lutas, e essas lutas deixam de ser sua quando você confessa a Ele. Então vá para esse lugar seguro, se sinta abraçada, se sinta curada, se sinta amada, se sinta protegida, se sinta guardada por Ele, porque esse é o lugar que nós pertencemos em Cristo. Se você tem alguma debilidade, alguma fraqueza, algo que você queira vencer ainda nessa vida, é Jesus. Nós não poderíamos estar aqui sem fazer esse convite para essas mulheres, Aline. Eu acho que esse é um dos propósitos de compartilhar a nossa história com Deus, de fazer com que vocês entendam que o lugar chamado Jesus, ele existe, ele é real, e é para você que crê e quer aceitar a fazer parte desse reino seguro que é Cristo. Amém? Então, se sinta amada por Ele, se sinta privilegiada por assistir um podcast desse que vai fazer com que você entenda que você pode muito mais, que você consegue e que Ele te ama. Amém? Amém. Obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada por trazer a sua intimidade. Amém. Obrigada por sempre estar elevando outras mulheres através da sua experiência, da sua dor, do seu amor. Obrigada. Obrigada a você que esteve conosco neste episódio. Obrigada por este ano incrível que é o último episódio de 2025. E espero você aqui na poltrona de casa para contar a sua história com Deus. Amém.